Glória a Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento que nós dedicamos a Ti, Senhor. Não para sermos meros espectadores ou pessoas que vêm apenas pedir coisas para Ti, mas nós viemos aqui para ofertar a Ti um culto, Senhor. Culto do nosso coração, um culto da nossa vida, um culto das nossas habilidades, um culto do nosso reconhecimento que Tu és o Deus, o eterno, soberano, aquele que tem toda a glória nos céus, que os anjos se curvam, que os mares se dobram, que as estrelas brilham para Te adorar, que os pássaros cantam, entoando um canto a Ti, Senhor. Nós nos juntamos a isso e Te rendemos a nossa adoração nessa noite, Senhor. Fala conosco, Espírito Santo. Precisamos de Ti. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Poder sentar. Amém. Eu queria um copo de água. Eu não costumo tomar água, mas hoje eu estou tomando água um pouquinho de mim. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos, durante esse tempo que o Senhor nos concedeu, nós estamos falando sobre colocando a minha vida em ordem. Amém, gente? Amém. Colocando a minha vida em ordem. Então, serão 6 mensagens dentro dessa série de mensagens. Nós falamos a primeira no domingo retrasado e no domingo passado. Nós falamos sobre arrumando a bagunça que a ansiedade traz. Amém? Amém. Algumas pessoas aí fizeram o que nós falamos, não é? Arrumaram suas gavetas, não é? Porque as gavetas, elas dizem muito de como nós estamos por dentro. Amém? Então eu coloquei algumas coisas em ordem na minha casa e vou continuar. Amém, gente? Amém. E eu sei que alguns fizeram. Se você não fez ainda, procure fazer. Mas não é para fazer como fizeram aí, pegar de um lugar, né, e pôr no outro, né? Né, Rick? Pegar de uma gaveta e pôr na outra. Não é essa. É organizar. Amém, gente? Organizar. Amém. Então hoje nós vamos falar sobre a nossa segunda mensagem dentro dessa série, que é arrumando a bagunça gerada pela precipitação. Amém? Você pode falar isso comigo? Arrumando gerada pela precipitação. Amém? E isso aí está baseado em vários textos, mas tem um que eu coloquei aqui, que é Provérbios 14, 29. Provérbios 14, 29. Que fala assim. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Vamos lá. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Amém. Glória a Deus. Então nós vamos falar sobre isso hoje. Nós falamos domingo passado e semana passada que a ansiedade, ela precisa ser retirada da nossa vida. Amém, gente? Então você que é ansioso, você que vive esse estado de constante querer viver o futuro no presente, que é isso, a ansiedade, você precisa arrancar isso da sua vida, para você poder organizar a sua vida, senão você não consegue fazer isso. Por mais que você tente, você usa as energias para algo que ainda não existe. Ele não está acontecendo. É uma ilusão aquilo. Ele não aconteceu e você já está disponibilizando energia, disponibilizando recursos, disponibilizando inteligência,
para resolver algo que ainda não aconteceu. Então hoje nós vamos falar sobre algo que é similar a isso, mas tem as suas peculiaridades, as suas diferenças. Eu gostaria de começar a falar com vocês sobre essa questão da precipitação. Amém? Você já ouviu uma frase, eu creio que muitos já ouviram isso, né? Uma frase que fala assim: quem tem pressa come cru. E come frio também, porque se tiver que esquentar, não é? Então quem tem pressa come cru. A gente ouve isso é um ditado popular, e isso é uma verdade. E isso traz essa questão da precipitação. E a Bíblia trata disso em vários pontos, e nós vamos tentar nos aprofundar nisso. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, que era um discípulo dele, uma pessoa que estava aprendendo com ele, ele fala lá em 2 Timóteo capítulo 3, no versículo 4, ele coloca essa questão da precipitação junto com uma série de características que são terríveis para a vida. E ele coloca essa questão da precipitação junto com essas coisas que são terríveis na vida. Ele fala assim, e ele está falando que nos últimos tempos, ele está falando isso para Timóteo. Olha, Paulo, nos últimos tempos haverão características nas pessoas. E no versículo 4, então ele coloca lá: traidores, precipitados. Olha aí a precipitação. Precipitados, soberbos, ou seja, orgulhosos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Então Paulo, ele coloca a questão da precipitação no mesmo nível dessas coisas que são abomináveis ao Senhor. Ele coloca da mesma coisa. Veja algumas coisas que a Bíblia fala sobre a precipitação. Provérbios 14, 29 fala assim, essa folhinha que você recebeu, eu esqueci de falar. O que você recebeu é só a última parte da mensagem, tá bom? Então agora talvez você esteja procurando aí o que eu estou falando, então você não vai encontrar. É só a última parte da mensagem, que aí você vai começar a encontrar aquilo que está aí nessa folhinha. Amém, gente? Amém. Então, por enquanto, se você quiser ir anotando, mas isso aqui é apenas uma introdução de tudo que eu vou falar, é o que vai dar fundamento ao que eu vou falar. Tá bom? Amém? Amém. Então depois, lá, por que eu quero que eu coloquei só a última parte aí nessa folhinha? Porque é isso que vai dar, que vai fazer com que a gente guarde, para a gente viver durante a semana, durante o mês e para a nossa vida. Tá bom? Amém? Amém. Então só na última parte da mensagem é que vai entrar nessa aí. Tá ok? Mas por enquanto, se você quiser ir anotando, amém, vai ser bom também. Mas é importante que a última parte do que eu vou falar fique gravada no seu coração, para que a gente viva aquilo que a palavra de Deus diz. Tá bom? Não adianta de nada a gente ouvir e não colocar em prática. Então essa folhinha é para isso, para a gente guardar na mente, depois ver de novo lá e a gente anotar, tá bom? Não fica preocupado se você não conseguir anotar. Isso aí não vai ter avaliação, tá bom? Não vai ter nada disso, é só para você ver aquilo que é importante. Então, na última parte da mensagem é que a gente vai entrar aí nesse esboço aí que você está nas mãos, tá bom? Então eu estou dando uma introdução, é um fundamento só de tudo que eu vou falar, tá? Então o que a Bíblia fala? Uma das coisas que a Bíblia fala sobre a precipitação.
O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela a insensatez, que é o que a gente já leu. Um outro versículo está lá em Provérbios 19, de 2 a 3. Olha o que a Bíblia fala. A Bíblia fala assim: não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. É a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. Gente, eu achei esse texto aqui interessantíssimo. É uma grande realidade. As pessoas fazem as coisas erradas na sua vida e depois culpam Deus. Deus é o culpado, eu não vou mais na igreja, Deus não está cuidando de mim. Mas nós precisamos saber que quem gerencia, quem administra a nossa vida somos nós mesmos. Amém, gente? Nós administramos. Eclesiastes 5:2 fala assim: não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração. Eu vou parar aqui, mas o versículo continua. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração. Tem alguns fatos bíblicos de pessoas na Bíblia que passaram por dificuldades em suas vidas porque foram apressados, precipitados em suas decisões, precipitados naquilo que eles deveriam fazer, precipitado nas suas ações, precipitados naquilo que eles deveriam fazer. Alguns deles que nós vamos ver. Primeiro, Adão e Eva. Isso, se você quiser abrir a sua Bíblia lá em Gênesis 3:6. Adão e Eva. Todos conhecemos a história de Adão e Eva. Amém? Deus deu uma ordem a eles, para eles não fazerem algo que era ilustrado no fruto. Era uma ilustração de Deus, falando: ó, isso aqui é apenas uma ilustração. Se vocês comerem desse fruto, isso vai significar que vocês preferem viver do jeito de vocês do que do jeito que eu falo. E a Bíblia, todos nós conhecemos a história, né? E conhecemos a consequência na nossa própria vida, não é? Do que aconteceu. Eles optaram por fazer aquilo que Deus tinha falado para eles não fazer. Então, Adão e Eva, lá em Gênesis 3:6, fala assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. Então Adão e Eva foram levianos em seu relacionamento com Deus. E isso fez com que eles se precipitassem e se deixassem levar pelo prazer de simplesmente tomar aquele fruto e comer. Eles caíram, Adão e Eva caiu na armadilha de se deixar levar por aquilo que é agradável. Presta atenção nisso. Eles caíram, e essa é uma das armadilhas de Satanás que permanece até hoje. Fazer com que as pessoas se deixem levar por aquilo que é agradável, por aquilo que é atraente e aquilo que é desejável. Foi isso que eles fizeram. E eles foram precipitados no seu relacionamento com Deus, porque eles agiram dessa forma. Outra pessoa que foi precipitada foi Moisés. Olha lá,
Vamos ler lá em Êxodo 2, de 11 a 14. Êxodo 2, de 11 a 14. Moisés, o grande Moisés, o homem que Deus usou para formar a sociedade do povo de Deus. Um homem culto, um homem sábio, mas ele caiu na precipitação. Olha aqui, Êxodo 2, de 11 a 14, fala assim, ó: certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus, e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados, e não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Todos conhecem a história de Moisés, não é? Moisés morava no palácio do faraó, era filho de faraó, né? Filho no sentido de foi adotado por faraó, pela filha de faraó, na verdade. E então ele seria o futuro faraó. E aí a Bíblia fala que ele foi cuidado pela sua mãe verdadeira, que era judia, que era hebreia. Então ela passou para ele toda a cultura, todo o ensino dos hebreus, o cuidado com Deus, passou tudo para ele. E Moisés, então, quando ele se torna adulto, ele começa a ter um relacionamento com Deus. E olha, importante isso, gente. A intenção de Moisés era boa, mas Moisés foi impulsivo. Ele se precipitou para fazer justiça com as próprias mãos. Na ira, na raiva, ele mata uma pessoa, oculta um cadáver, o cadáver daquele homem egípcio, e ele queria fazer aquilo de novo. Se a pessoa não falasse para ele: você quer fazer comigo o que você fez lá? Ele ia fazer novamente. Ele caiu na precipitação. Ele caiu na velha armadilha de querer resolver as coisas pela sua própria força. Justiça não se faz com as suas mãos. Não queira fazer justiça com as suas mãos. Deus é o juiz. Amém. Fazer justiça com as mãos é algo carnal, é algo diabólico, e que vai promover problemas, somente problemas na sua vida. Olha o que fala aqui a Bíblia. Lá em Hebreus 10, de 30 a 31. Olha o que fala a Bíblia. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, queridos, eu não posso querer fazer justiça com as minhas mãos. Por quê? Porque eu sou falho, eu sou humano. Deus não é falho. Deus vai fazer justiça. Moisés, por mais que ele tivesse boa intenção em cuidar do povo, em cuidar daquelas pessoas que eram do seu mesmo povo, ele caiu no erro de querer fazer justiça, ele mesmo fazer justiça.
Moisés deveria ter falado com Deus, orado e falado: Deus, cuida dessas pessoas, faça justiça, Senhor. É isso que ele devia fazer. Olha o que fala em Tiago 3,18. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Deus vai cuidar da sua questão. Amém? Coloque diante do Senhor. É Ele que vai cuidar. Não faça como Moisés, que fez aquilo que não deveria fazer. Faça como a Bíblia nos orienta a fazer, colocar nas mãos do Senhor. Amém? Uma outra pessoa que teve problemas de precipitação em sua vida foi Sara, esposa de Abraão. Lembra de Sara? Sara não tinha filhos e ela precisava de filhos. Naquele tempo, ter filho era uma questão de honra. Quem não tinha filhos era considerado uma pessoa amaldiçoada. E Sara não tinha filhos, então eles estavam pedindo para o Senhor filhos, e o Senhor tinha prometido para eles: olha, eu vou dar um filho a vocês. Glória a Deus. Amém? Amém. Então quem está querendo filhos, olha ao Senhor. Amém? Amém. Coloque diante do Senhor. O Senhor conhece seu coração. Olha aqui o que fala em Gênesis 16:2. Disse Sarai, quem é Sara? Depois ela mudou de nome para Sara. Disse Sarai a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Por que Sara foi afobada? Precipitada? Porque Sara se afobou. Ela se precipitou administrando do jeito dela o problema que ela tinha, não do jeito de Deus, mas do jeito que ela achava que deveria fazer. Deus havia prometido para ela: você vai ter um filho, e esse filho vai nascer de você. Mas o filho demorava para vir. Então Sara começou a pensar, a organizar, a ver como ela podia. Já que as coisas não acontecem, então eu vou fazer acontecer. Precipitação. Isso acontece na nossa vida também. Às vezes estamos buscando coisas, queremos coisas, estamos sonhando com coisas, e elas não acontecem, e Deus prometeu para você, e às vezes nós nos afobamos, nos apressamos, queremos fazer do nosso jeito, e nós sabemos o que aconteceu com Sara e com Abraão. Tiveram um filho, aquele filho trouxe um problema tremendo para eles, e que até hoje são os árabes que nós vemos aí, são os descendentes de Abraão e a esposa, a sua serva lá. Então, queridos, não queremos ter problemas, queremos viver bem. Então precisamos aguardar no tempo de Deus aquilo que Ele vai fazer na nossa vida. Amém, queridos? Então Sara foi afobada e se precipitou, tá bom? Querendo resolver os problemas do jeito dela e não da vontade de Deus. Outra pessoa que foi afobada na Bíblia, Jonas. Lembra de Jonas? Profeta Jonas, Deus falou: olha, você vai profetizar em tal lugar, em tal cidade. E Jonas fala: ok, Senhor. Ok, Senhor. E eu não vou. Sim, Senhor, é para lá, eu vou para cá, Senhor. Não é? Foi isso que Jonas fez. Olha o que fala lá em Jonas 1:3. Deus tinha falado: vai para Nínive. Jonas 1:3. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Jonas,
ele cai na velha armadilha de querer resolver as coisas pelo caminho mais fácil. Era mais difícil ir pregar em Nínive. Então ele, para resolver a questão, eu não sei se acontece isso, não sei se acontece isso, só comigo, né? É mais fácil resolver alguma coisa de um jeito, então eu vou e faço daquele jeito. Amém? Então Jonas foi afoito, ele se precipitou, tomando a decisão de fugir. Amém? Uma outra pessoa que também teve problemas nessa área foi Pedro. Olha o que fala aqui em João capítulo 18, versículo 10. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. E o nome daquele servo era Malco. Pedro estava com Jesus. Jesus ia ser preso. Então Pedro, de uma forma intempestiva, Pedro saca a espada que ele está, a faca, a espada que ele está na mão e corta a orelha de Malco. E Jesus o repreende. Por quê? Porque não era a vontade de Deus fazer as coisas daquela forma. Pedro foi intempestivo, ele se precipitou. Presta atenção nisso. Deixando-se levar pelo seu temperamento. Amém, gente? Às vezes somos levados pela nossa forma de ser. Então, Pedro era assim, era o jeito dele ser. Mas o jeito de eu ser não significa que é o melhor jeito. Então isso não me dá respaldo para agir de qualquer maneira na minha vida. Amém, gente? Amém. Então, será que a gente não tem agido assim um pouco, dessa forma nas nossas vidas? Tomarmos atitudes, às vezes, simplesmente pelo prazer. Decidir resolver as coisas na nossa força, pelas nossas mãos. Ou então, fazer as coisas do nosso jeito. Deus falou que é assim, mas eu vou fazer assim, desse jeito, porque é assim que eu penso. É assim que eu penso mesmo. Meu pastor sabe disso, todo mundo sabe, eu vou fazer do meu jeito. Às vezes a gente age assim, não é? E às vezes também, gente, fugindo dos problemas, né? É mais fácil fugir às vezes do que enfrentar. E outras vezes também, será que a gente não age simplesmente pelo nosso ímpeto emocional do momento, não é? Naquele momento que nós estamos ali, na quentura ali da emoção, nós tomamos atitudes desesperadas, que nós não podemos agir, pensamos que não tem outro jeito, como fazer? Às vezes tomamos atitudes assim. Será que a gente não faz isso? Às vezes na nossa vida? Será que não? Às vezes tomamos atitudes assim, não é? Às vezes vivemos dessa forma. Se esses grandes homens de Deus tiveram problemas com a precipitação em suas vidas, a gente deve tomar um pouco de cuidado também. Não é? A precipitação, ela é constante na vida da gente, de todos nós.
na minha, na de vocês, de todas as pessoas. Essa precipitação, gente, que nós temos, ela não aceita algumas perguntas e expressões. Eu queria que você prestasse bastante atenção nisso. Algumas coisas que você deve ponderar quando você for tomar atitudes. Por exemplo, quando você tiver que tomar atitudes em sua vida, a precipitação, ela não aceita esse tipo de posicionamento. Por exemplo, qual é a vontade de Deus sobre essa situação? Outra, o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Outra, é melhor eu pedir um conselho de uma pessoa mais sábia. Outra coisa, vou contar até 10 antes de responder. E uma outra, vou pensar melhor e depois lhe dou uma resposta. Então, se a gente quer não ter dificuldades nessa questão da precipitação, se a gente fizer essas perguntas aqui, esses questionamentos para nós mesmos, talvez a gente se livre de muitos problemas. Amém? Talvez aquela compra que você fez e se arrepende até hoje, você não tivesse feito. Não é? Então, poderíamos pensar um pouquinho sobre isso. Antes de tomarmos atitudes, poderíamos refletir um pouquinho sobre essas coisas. Amém? Agora, diante de tudo isso que eu falei, então, o que nós podemos fazer para arrumarmos a bagunça que a precipitação traz em nossas vidas? O que nós podemos fazer? Agora você vai começar a usar a sua folhinha. O que nós podemos fazer? O que é importante a gente ter para nós? Amém? Que a Bíblia nos traz. Uma coisa importante. Você precisa decidir não se precipitar. Mesmo que aquilo seja urgente, emergente na sua vida. Você tem que ter essa decisão muito clara na sua mente. Precisamos ter isso. Olha o que fala em Isaías 41:10. Fala assim, por isso Deus está falando isso para você. Olha o que Deus está falando para você. Por isso não tema. Isaías 41:10. Pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. É isso que Deus está falando para você. Então você não precisa sair correndo para querer resolver as coisas. Confie no Deus que está falando que vai dar a mão para você. Então prometa isso para você mesmo, prometa isso para a sua família. Se você é uma pessoa que tem essa questão de precipitação, prometa isso para sua esposa. Você, marido, que tem essa questão de precipitação, esposa que tem essa questão de precipitação, prometa isso para o seu esposo, para os seus filhos. Prometa isso para Deus, para a sua família. Olha, prometa isso. Olha, eu não vou tomar decisões precipitadas, mesmo que seja uma situação emergencial. Eu não vou tomar decisão precipitada em minha vida. Amém? Jesus fazia assim. Jesus agia assim. E eu queria então que a gente analisasse agora no momento em que Jesus teve uma situação emergencial, que foi quando ele estava com os discípulos. Lá ele tinha pregado até a tardezinha, e tinha uma multidão de mais de 5.000 pessoas com ele.
e as pessoas não tinham o que comer. Aí Jesus toma atitudes razoáveis, atitudes bem pensadas. Ele poderia agir precipitadamente, mas ele agiu de forma calma, de forma razoável, de forma que ele poderia realmente ter o domínio da situação. E é isso que Deus quer para você. Deus quer que você tenha o domínio sobre as coisas na sua vida. Amém? Então vamos lá. Para arrumar a bagunça gerada pela precipitação, você precisa, baseado lá em Mateus 14, de 13 a 21. O que precisamos fazer? Mateus 14, de 13 a 21. Então, eu queria ler esse texto para a gente ver aqui algumas coisas que nós precisamos fazer. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão, para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer. E eles lhe disseram: tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes. E olhando para o céu, deu graças e partiu os pães, e em seguida deu aos seus discípulos, e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então, você concorda comigo que Jesus tinha uma situação emergencial? Desesperadora. Imagina você ser responsável por 10.000 pessoas, contando por baixo. Porque tinha mulheres e crianças. Se você levar em conta que, nesse tempo, um homem poderia ter mais de 2 mulheres. Que era muito difícil o lugar que a casa tinha só um filho ou 2, eram mais. Então, tinha mais de 10.000 pessoas. Mas vamos colocar 10.000. Você sendo responsável pela segurança. Imagina pessoas com fome, o que faz? Ataca. As pessoas ficam desesperadas. Tomam atitudes que não são as melhores atitudes que poderiam tomar. Então Jesus era responsável por isso. Se acontecesse algum problema, Jesus seria o responsável por aquilo. Então é por isso que os discípulos falam: manda o povo embora, e cada um se vira, manda eles. E Jesus fala: não é essa atitude que nós vamos tomar. Não vamos nos precipitar. Amém? É isso que Jesus fala para os discípulos. Não vamos nos precipitar. Vamos tomar algumas atitudes. E é isso que eu queria ver com vocês, algumas atitudes. Amém? Amém. Que ele tomou. Primeira coisa, lá em Mateus 14, 14 que nós lemos, fala assim, quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou seus doentes. Então nessa folhinha aí, a primeira coisa que você pode colocar é descansar nesse espaço aí. Descansar. Primeira coisa que você tem que fazer no meio da preocupação
que você tem que fazer no meio de situações de precipitação, a primeira coisa que você tem que fazer é descansar. Pois Ele, Deus, já viu os problemas que você tem antes mesmo de você. Quando Jesus sai do barco, Jesus já sabia o que ia acontecer lá. Ele já sabia. E Jesus já sabe daquilo que está acontecendo com você. Aquilo que você não sabe ainda, que vai acontecer amanhã, o Senhor Jesus já sabe. Então você precisa descansar nas mãos do Senhor. Amém? Olha, tem uma passagem de Jesus lá em... não precisamos colocar aqui, tá? Lá em João 2, que Jesus vai em um casamento. Lembra disso? Jesus vai em um casamento. E acontece um problema lá. Um impasse. No meio daquela festa toda, falta vinho. E aí Jesus já sabia o que ele ia fazer. Jesus estava aguardando as pessoas chegarem até ele. É isso que Jesus estava esperando. Então, o impasse, não é? É que o vinho acabou. É isso que aconteceu lá. E a solução que Jesus trouxe fala assim, ó. Jesus mandou encher talhas de água, e aí Jesus vai e transforma a água em vinho. Simples assim. O que está acontecendo com você, para Jesus é simples assim. Então, o que Jesus fez? Transformou a água em vinho. E aí aquela pessoa que tomava conta lá, o mestre Sala, quando ele tomou o vinho, ele fala o quê? Esse vinho é melhor do que todos que estavam aí. Amém. No meio dessa situação difícil que você está vivendo, Deus tem coisas melhores para você. Então, para você vivenciar isso, se você sair correndo na frente, precipitadamente, você vai atrapalhar Deus fazer o que Ele tem que fazer na sua vida. Então, o que você tem que fazer? Tem que fazer? Descansar. Amém? Eu quero que você saia com isso gravado na sua mente. Talvez aconteçam situações aí durante a semana. Então, primeira coisa, descansar. 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 Amém? Amém. Amém. Segunda atitude que Jesus tomou e que a gente precisa tomar. Está lá em Mateus capítulo 14, versículo 15. Alguém pode ler para mim bem alto? Mateus 14, 15. Bem forte, bem alto. Vamos lá. Todo mundo vai ler? Vamos lá, gente. Coragem. Uma pessoa. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Mande embora a multidão, para que possa ir aos povoados comprar comida. Amém. Segunda coisa que você precisa fazer, pode anotar. Lembrar que a decisão mais fácil necessariamente não é a melhor. Às vezes a gente acha que o mais fácil vai ser o melhor, né? Mas nem sempre acontece assim. Qual era a saída fácil que os discípulos deram para Jesus nesse versículo aí? Hã? A justificativa deles mandarem o pessoal embora, a justificativa era essa, ó. O lugar é quer dizer, eles tinham argumentos, você entendeu? Às vezes nós tomamos decisões fáceis e elas têm argumentos.
Mas nem sempre por isso é o melhor para nós fazermos. Olha, o argumento deles, olha, o lugar é deserto e já está tarde. Esse era o argumento deles. Um bom argumento. Mas Jesus não aceitou. Por quê? Porque não era o melhor. E você tem que ter a capacidade de discernir o que é melhor para você naquele momento. Peça isso para o Senhor. Capacidade de discernir. Senhor, é melhor eu fazer isso que é mais fácil ou é melhor eu fazer o que é mais difícil? Jesus fez o que era mais difícil. Amém, gente? Amém. Não opte pelo mais fácil sempre na sua vida. Veja o que é realmente necessário ser feito. Amém? Então, olha, presta atenção no que eu vou falar aqui, ó. Esteja atento a algumas coisas. Esteja atento a algumas coisas. Olha aqui. Quando você se sentir cansado, a decisão precipitada, geralmente a mais fácil, que virá para você será você parar. Mas o melhor para você pode ser prosseguir. Amém? Quando você se sentir chateado, quem já se sentiu chateado aqui? Ah, eu fui ofendido. Já? Geralmente lá no serviço, né? Então olha aqui, ó. Quando você se sentir chateado, a decisão precipitada, e geralmente a mais fácil, será você se isolar de tudo e de todos. Mas o melhor para você pode ser se relacionar com as pessoas, conversar com as pessoas. E não se isolar, sair de cena e deixar tudo para lá. Amém? Outra coisa importante que eu queria falar para você. Quando você se sentir ameaçado, seja qual for a situação, a decisão mais fácil e a precipitada que nós geralmente tomamos é fugir. Mas o melhor pode ser enfrentar aquela situação e não fugir. Amém? Quando você se sente ofendido, a decisão precipitada geralmente e a mais fácil é sentir-se magoado, fazer biquinho. Amém? Mas o melhor para você pode ser procurar aquelas pessoas que te ofenderam, falar com elas, olhar no olho dela e falar: por que está fazendo isso? Por que está acontecendo isso? O que eu fiz? Amém? Quando você se sente traído, a decisão precipitada, geralmente a mais fácil, é romper relacionamentos. Mas a melhor decisão, a mais sábia, pode ser perdoar aquele que te ofendeu, aquele que te traiu. Quando você se sente injustiçado, alguém já se sentiu injustiçado? Eu já. Então, a decisão que a mais fácil geralmente é nós nos vingarmos. Amém? Ele fez isso, então não vai chegar a hora, não é? Se vingar. Mas o melhor pode ser esperar. Aguarda o tempo que o Senhor. Amém, gente? Amém. Terceira atitude de Jesus. Lá em Mateus 16, 17 e 18. Mateus 14, 16, 17 e 18. Respondeu Jesus. Os discípulos falaram para ele assim: manda eles embora. Eles
vão procurar como resolver o problema. Jesus responde: eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer. 17. Eles lhe disseram: tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. 18. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. Então, olha, terceira coisa que a gente precisa aprender, e que Jesus falou: saber que você é parte da solução do problema. Você é parte da solução do problema. Amém? Tem gente que joga tudo para Deus. Tudo Deus tem que fazer. Mas Jesus fala para eles, fala assim: ó, o que vocês têm na mão? Então traz para mim. Amém? Amém. O milagre virá na sua vida depois que você entender que você faz parte da solução do problema. Amém, gente? Amém. Quarto ponto que eu queria falar para você. Está lá em Mateus 14, 19. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças, e partiu os pães. E em seguida, deu-os aos discípulos, e estes à multidão. Quarto ponto é crer que Jesus fará um milagre. Você pode falar isso comigo? Crer que Jesus fará um milagre. Não apenas através de você, mas em você. Olha, gente, a ciência, a tecnologia, as ideias, a capacidade humana, tudo isso é real. Tudo isso pode te ajudar. Deus pode usar todas essas coisas. Mas uma coisa é importante você saber: se você não deixar Deus fazer um milagre em você, e você crer que Deus pode realizar, as coisas não vão melhorar. Então chega uma hora que nós já usamos todos os recursos, nós precisamos deixar Deus fazer um milagre em nós. E falarmos para o Senhor: Senhor, olha, eu quero crer, eu quero ter fé, eu não estou sentindo isso, Senhor, eu não estou vendo isso, Senhor, mas eu preciso crer que o Senhor fará um milagre nesta situação. Segundo aos Coríntios 12, 9, Paulo fala assim: olha, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, se você está fraco e acha que as coisas não vão acontecer, saiba, Deus quer usar essa situação na sua vida para fazer essa grande coisa que Ele vai fazer. Amém? Amém? Amém. Aleluia. Com Jesus é sempre cedo para nós desistirmos. Sempre é cedo. Está com Jesus? Amém. Então não desista de nada. O Senhor está com você. Amém. Quinto ponto que eu queria falar está lá em Mateus 14, de 20 a 21. Vamos ler juntos? Mateus 14, 20 a 21. Vamos ler juntos? Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram os cestos cheios de pedaços de sobrado. 21. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Amém? Amém? Eles não se desesperaram. Jesus não deixou que eles se desesperassem, que os discípulos saíssem correndo, procurando comida para todos os lados, que as pessoas começassem a procurar. Jesus trouxe a solução. Jesus vai trazer a solução para você. Amém. Você crê? Amém. Então, é preciso fazer isso. Isso que você anotou, faça isso na sua vida. Viva assim. Olha a promessa que eu queria deixar para você sair daqui. Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá
todas as vossas necessidades, de acordo com as suas gloriosas riquezas, segundo as riquezas de Cristo Jesus. Amém? Então, olha, eu sei que a gente pode achar um monte de solução, mas o que Deus falou para você hoje é: Jesus se preocupa com os seus problemas. A decisão mais fácil necessariamente não será a melhor. Você faz parte da solução do problema. Jesus tem poder para fazer milagres em sua vida, e Jesus supre as suas necessidades abundantemente. Amém? Você pode orar comigo? Eu não sei como você está, situação que você está vivendo, mas de uma coisa eu sei: Deus não quer que você saia precipitadamente querendo resolver as coisas. Coloque nas mãos do Senhor. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Se você está passando por um momento especial, que o Espírito Santo falou com você, isso, feche seus olhos, vamos fechar os olhos. Se você está passando nesse momento especial, que você está precisando tomar decisão, mas você não pode tomar uma decisão prematura, você precisa da direção de Deus. Eu queria que você orasse comigo, amém? Se você está precisando que Deus, eu queria que você desse um sinal para mim. Nós vamos orar junto com você. Alguém? Amém? 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 Mais alguém? Amém? 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 Glória a Deus. Então você que levantou a mão, vamos orar. Estou orando junto com você. Fale com Deus agora. Eu estou orando junto com você, mas é importante que você fale com Deus. Coloque diante de Deus a sua situação. Pai querido, nessa noite, nós ouvimos a Tua palavra. A Tua palavra nos trouxe revelação dos céus. E agora nós oramos, irmão, por esses irmãos, ó Pai, que estão passando por situações específicas nessa área, Senhor, foi ministrado. Venha com a Tua graça agora, Espírito Santo de Deus. Acalma esse coração. Dê, Senhor, a eles discernimento do alto. Que o Teu Espírito revele ao Espírito deles aquilo que foi ministrado aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a Tua graça, Senhor, Teu amor, a Tua bênção façam diferença agora, Senhor, nesses corações. Que eles saiam daqui, Senhor, tranquilos, sabendo que a resposta vem de Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus. Pastor Arnaldo vai orar. Aleluia, Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos. Estenda suas mãos. Pode sua Pai querido, nós agradecemos, Senhor Deus, pela Tua palavra, Pai. Nós agradecemos, Senhor Deus, porque nós sabemos que ela nos fará prosperar, Senhor Deus, naquilo, Senhor Deus, que Tu queres, ó Pai. Pai, nós vemos, Senhor Deus, tempos de agitações, temos, ó Senhor Deus, ó Pai, em que, ó Senhor Deus, os acontecimentos, ó Senhor Deus, tira, Senhor Deus, ó Pai, toda a tranquilidade do Teu povo, ó Pai. Mas nós agradecemos, Senhor Deus, que em Ti, Senhor, nós temos a resposta, nós temos, Senhor Deus, ó Pai, toda tranquilidade, Senhor Deus, para caminhar, Senhor Deus, ó Pai, de glória em glória, de vitória em vitória, Pai. Nós agradecemos, Senhor Deus, porque em Ti, Senhor, nós estamos seguros e tranquilos, ó Pai. Pai, que Tu continue, Senhor Deus, com a obra, Senhor Deus, que Tu começou nesta noite, Pai.
Que Tu, Senhor Deus, continue, Senhor Deus, a falar nos nossos corações nessa semana, Pai. Porque, Senhor, para onde nós iremos, Pai? Só Tu tem palavra de vida eterna. Só Tu tens aquilo que nós precisamos, ó Pai. Em nenhum lugar, em nenhuma pessoa nós encontraremos, ó Pai, o que nós encontramos em Ti, ó Pai. Nós somos, Senhor Deus, imensamente gratos, ó Senhor Deus, pelo Teu amor, ó Pai, pelo Teu cuidado, Senhor Deus, ó Pai, com Tua família, com Teus servos, ó Pai. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus seja com o Teu povo, Senhor, hoje e para todos sempre. Amém. Amém.